Boa noite, mais uma vez. Agora estamos de volta, resolvendo um probleminha técnico aqui do celular. Acho que foi resolvido agora. Aos que não forem resolvido, manda um alô aí pra nós, tá? Mas é aquele ícone de girar a imagem do celular, a foto, né? A TV ficou preta aqui agora, tava dando uma clareada no meu rosto, agora eu fiquei quase que invisível. Amém? Vamos louvar ou não? Oi, Balbino. Arrumou agora, Balbino? Graças a Deus que nos dá a vitória. Então, irmão, sem mais delongas, nós vamos aqui louvar a Deus com um hino. Eu e minha esposa vai pôr a cópia aqui na frente aqui para eu poder enxergar. Glória a Deus, tá aí meu primo aí de Campos do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, a sua vida aí, a família aí, um abraço aí. Amém? Obrigado, Balbino. Pode cantar com a gente aí, irmãos. Não vamos esmorecer, não vamos desfalecer nunca. É como diz o apóstolo Paulo lá na carta de Coríntios, né, irmãos? Angustiado, triste, mas não vencido. Amém, irmãos? Então louva a Deus aí, ó. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eterna,
já pedi, não se vos dá. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Glória a Deus. Meu amigo Lenilson também, lá de Diadema, grande cinegrafista, melhor câmera 3 do Brasil. Um abraço, estaremos orando pela sua família em nome de Jesus Cristo. Pode guardar esse violão para mim? Se você quiser se ausentar da live agora, pode ir, tá? Muito obrigado pela sua participação. Quer falar mais alguma coisa? Hã? Quer falar mais alguma coisa, amor? Ela não quer. Então, como eu sempre digo, para não ser enfadonho aos irmãos, vamos entrar aqui na palavra de Deus. Que tem o seu tema da campanha o ano inteiro aí, e no livro de 1 Reis, capítulo 6, não poderia fugir dessa responsabilidade depois de um ano de oração em cima desse tema. Antes a oração para colocar o tema, o diácono Geiser, Pai do Senhor, diácono Geiser, aqui há um ano atrás, colocando esse tema aqui para nós meditar. Então não poderia fugir do tema nesta noite, nesse grande encerramento, como diz aqui a cooperadora que nos antecedeu, que seria hoje feito o término com um banquete, um banquete espiritual, depois um banquete também para nossa barriga aí. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né, irmão? Não tem bolo, não tem refrigerante, não tem salgadinho, mas tem a glória de Deus na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Então os irmãos já vai perdoando. Eu estava louvando a Deus, já não canto bem, né, irmãos? Os irmãos sabem disso. Mas a garganta estava um pouco rouca, até ia pedir para a cooperadora Maria estar assistindo lá, pegar um copo de água para mim. Mas vamos ver se ela vai fazer. A palavra de Deus, livro de 1 Reis, capítulo 6, um versículo só, diz assim, ó. E sucedeu que, no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. Esse era o nosso título da nossa campanha de um ano, edificando a casa do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui, desde quando o Senhor tirou o povo do Egito, creio que mesmo aos que estão me assistindo aqui, que ainda não são crentes, meus colegas, amigos de trabalho e profissão aí, que não conhecem assim a história da Bíblia, mas sabe que o povo de Israel era um povo que no início esteve escravos do povo do Egito por longa data. 400 anos para ser mais exato. Mas Deus tinha uma promessa de libertar o povo do Egito. Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão e falou: Abraão, vai peregrinando pelas terras, e onde você pisar a planta do seu pé, eu vou te entregar na tua mão. Abraão morreu e Isaac continuou a promessa, dando continuidade. Isaac morreu e Jacó continuou. Jacó morreu e José, seu filho, que foi para o Egito e lá se tornou um grande homem, um governador do estado, era o segundo depois de Faraó, e mandava em tudo. Deus exaltou ele sobremaneira, que praticamente ele era o dono do Egito junto com Faraó. Então ele levou sua família para lá e Deus fez o povo multiplicar lá na terra do Egito, fez o povo prosperar. E morrendo José e morrendo também o Faraó, que conhecia José, e vendo que o povo estava se multiplicando demais, ele começou a se sentir ameaçado. Então ele começou a escravizar o povo, começou a matar os primogênitos, começou a matar os meninos que nasciam de todo casamento, para que inibisse o desenvolvimento e a prosperidade do povo de Israel. Não contente com isso, cada dia mais escravizava. Mas Deus não tinha esquecido do povo. Levantou Moisés e disse para Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo da mão da escravidão, da servidão do Egito.
E foi assim que Deus fez, cumprindo depois de 10 maravilhas feitas no Egito, o Senhor libertou o seu povo e o povo saiu e foi para uma terra prometida, que Deus falou, terra que mana leite e mel, e Deus usando a Moisés para ali dar as leis por intermédio de Moisés, para que o povo tivesse uma disciplina, para que um povo tivesse temor a Deus, para que um povo que tivesse, aprendesse qual era a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para com a vida do homem. E Deus deu para Moisés os 10 mandamentos e mais 613 leis que Deus deu para Moisés, e Moisés escreveu para o povo de Israel, e Deus, numa dessas leis, disse para Moisés fazer uma tenda, que essa seria chamada tenda da congregação, e lá o Senhor falaria com Moisés. Estou acostumado a usar óculos, irmão, que é só para perto. Quando eu estou na igreja eu não preciso, mas aqui se eu tirar eu não enxergo o telefone. E Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fazer uma tenda, e essa tenda será chamada tenda da congregação, e toda vez que eu quiser manifestar minha presença, falar com você, eu vou falar com você de dentro da tenda. E Deus falou para Moisés como deveria ser essa tenda, as repartição dentro da tenda, e Deus falava com Moisés falava com Moisés cara a cara, como amigo, e ali dentro daquela tenda. Então, depois daquela tenda, quando o povo chegou na sua terra prometida, que Deus o havia prometido, então ali, exatamente 480 anos depois que saíram do Egito, a Bíblia diz que então a casa, o templo do Senhor ficou pronto, por intermédio da mão do rei Salomão, filho de Davi. Abraço ao meu amigo Jonathan Matias aí, Deus que abençoe a sua vida, meu filho. E então, irmãos, agora depois de 480 anos, o povo faz o primeiro templo ali por intermédio da mão de Salomão, um templo maravilhoso, magnífico, que Deus tinha dado ali as plantas, o projeto para Davi, como é que deveria ser feito, e Davi não pôde fazer, mas seu filho Salomão completou aquela tão grande e importante obra. E Deus já estava ali por intermédio de Salomão, inaugurando aquela casa que ele tinha feito. Mas 430 anos depois, irmãos, aquela casa ela foi derrubada pelo rei da Babilônia, por Nabucodonosor. Ele destruiu os muros de Jerusalém, queimou a casa do Senhor, derrubou o templo do Senhor, que veio Neemias e Esdra, juntamente com os profetas Zacarias, com o profeta Ageu, que Deus mandou construir de novo um templo, e disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E ali, por intermédio da mão dos profetas, a mão dos escribas de Neemias, que era o governador, o Senhor fez com que se reconstruísse o templo. E aquele templo foi reconstruído, estava de novo de pé, o povo estava de novo adorando. Mas nós sabemos que para entrar no Santo do Santo era só o sacerdote, era lá que Deus manifestava toda a sua glória, era lá que Deus falava com o sacerdote transmitia para o povo ali o que Deus tinha falado. E notem bem que o povo em si não tinha acesso ao lugar santo dos santos. Era somente o sacerdote que poderia entrar lá, oferecer sacrifício pelo pecado dele primeiro e depois de todo o povo, para assim fazer o sacrifício para que Deus manifestasse a sua glória. E depois disso, desse templo reconstruído, passou-se os anos, e no período intertestamentário, que os estudiosos chamam no período de silêncio, que é o período entre o último profeta e o início dos evangelhos, que um general Antíoco Epifânio também tomou Jerusalém e profanou o templo de Jerusalém, ofereceu um porco, um animal imundo em cima do altar do Senhor, que era puro, era santo, era separado. Ele ofereceu um animal impuro em cima do altar do Senhor e ali profanou o templo do Senhor. Mas no ano de 70, já no ano depois de Cristo, antes disso, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, quando Jesus começou o seu evangelho, a Bíblia diz que Herodes o Grande já tinha reformado todo o templo que o próprio Antíoco Epifânio tinha já devastado de alguma forma quando invadiu Jerusalém. Não tinha derrubado, mas tinha feito algumas avarias. Então,
A Bíblia diz que Herodes o Grande reformou o templo de forma que era uma das maravilhas da época. Aquele templo era belíssimo. Mas no ano de 70, novamente, depois de Cristo, um general romano, Tito Flávio, invadiu Jerusalém e derrubou o templo de Jerusalém, derrubou o templo do Senhor, deixando só uma parede ocidental, que era uma parede de sustentação. Diz alguns estudiosos que ele deixou, que era para lembrar, toda vez que o povo de Israel olhava para aquele muro, lembrava que ele foi destruído. Mas os judeus tinham por fé que toda vez que eles olhassem para aquele muro, para lembrar que Deus tinha uma promessa para eles. E quando o general Tito Flávio invadiu Jerusalém, derrubou o templo novamente, Jerusalém nunca mais foi uma nação até o ano de 1948, quando, pelo voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, ali numa reunião da ONU, Israel recebeu o nome de novo de Estado de Israel. Mas até hoje o templo está lá, hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. Foi o que sobrou do templo que destruiu o grande general Tito Flávio, que depois se tornou imperador de Roma. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque constrói-se templo, derruba-se o templo, reconstrói o templo de novo passa por avarias, faz-se reforma no templo, deixa o templo muito bonito, e o templo de novo é derrubado. E dessa vez agora não foi mais levantado, sobrou só um muro de sustentação, conhecido como lá o Muro das Lamentações, que até hoje é muito famoso, porque os judeus e todos os turistas que vão visitar o Muro das Lamentações têm um costume de escrever o seu pedido no papel e colocar ali numa das frestas do muro, ali numa das brechas do Muro das Lamentações, porque acredita-se que ali Deus ouvirá aquelas orações e enviará a resposta. Desculpe, hoje eu estou bebendo água mais que o normal, a garganta parece que não ficou muito boa. Mas enfim, a pergunta era, Salomão construiu o templo. Acabado o templo, a Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, agora aqui o meu nome aqui estará sempre dentro deste lugar. Este lugar, Salomão, eu escolhi para que o meu nome fosse adorado aqui, fosse glorificado aqui, Salomão. Mas o templo foi destruído depois de 430 anos, mais ou menos, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Mas Deus falou que o nome dele foi escolhido para ficar perpetuamente ali. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que depois que Jesus nasceu, evangelizou o mundo, depois que Jesus veio, oferecendo ele mesmo por sacrifício, aniquilando o sacrifício de boi, o sacrifício de carneiros e de ovelhas que se fazia no passado. Então Jesus Cristo veio como um cordeiro mudo, se entregou para morrer uma única vez para pagar todos os nossos pecados. Por quê? Porque o sangue dos animais, irmãos, ele não podia perdoar, ele não tirava os nossos pecados. Acontece que quando Deus ele olhava o sangue daquele animal sacrificado, ele já se lembrava que Jesus Cristo tinha um sacrifício a fazer. Então aquele sangue aplacava a ira do Senhor e os nossos pecados eram cobertos, ou o pecado dos homens daquela época era coberto por aquele sangue, mas não era expiado, não era perdoado. Pecava-se de novo e tinha que fazer novamente um sacrifício, matar novamente uma ovelha, para que o sangue dele fosse derramado e fosse simbolizado como o sangue de Jesus, e aí sim os seus pecados eram cobertos, e assim sucessivamente. Se pecasse 2 vezes por dia, 2 vezes, quantas vezes você pecasse, tinha que fazer esse sacrifício. Mas Jesus Cristo veio para oferecer uma única vez o sacrifício e morrer na cruz do Calvário. A partir desse momento, a partir desta fase que Jesus Cristo veio para nos salvar, nós nos tornamos o templo do Espírito do Senhor. Coisa gloriosa, irmãos. Em época que não se está podendo sair de casa para ir até o templo de 4 paredes, eu digo para você, você é o templo do Senhor Jesus Cristo. Você é o seu culto para Jesus Cristo. Porque está escrito que o nosso culto racional a Deus é os nossos louvores, nosso sacrifício de louvor. É isso que importa para Deus. Você é templo do Espírito Santo?
O Novo Testamento chegou, irmãos, e passa agora para a nossa própria pessoa, o templo do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus falou para Salomão: Salomão, eu agora escolhi este lugar para colocar o meu nome, para que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração e sararei, virei até a ti e sararei a sua terra. Agora eu digo para você nesta noite, o Senhor Jesus escolheu você para morar dentro de você. Você é o templo do Senhor. Você é um templo, você é santuário do Senhor. Você agora, o Espírito Santo habita em você. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Quando Davi falou assim, colocou o desejo no seu coração e falou: eu vou construir um templo para o Senhor. E Deus olhou, falou para ele assim: ô Davi, eu algum dia pedi para alguém construir alguma coisa para mim? Eu pedi templo, eu pedi casa. Sabe de uma coisa, Davi? Você não vai fazer templo para mim. Quem vai fazer vai ser o seu filho depois de ti, mas você não. Sabe por quê, Davi? Porque eu não habito em templo feito por mão de homens. Sabe com quem eu habito? Eu habito a um coração contrito. Eu habito a um coração perdoador. Eu habito a um coração cheio de amor. Eu habito num coração disponível para fazer a minha obra. Eu habito num coração que busca santificar a sua vida. Eu habito num coração que busca a presença do Senhor Jesus, que busca a minha presença. É esse quem eu habito, Davi. A minha presença não se limita a essas quatro paredes. Eu não estou aqui fazendo apologia para você não ir para a igreja, não. Não, pelo amor de Deus, eu estou aqui lembrando que você é o templo do Senhor Jesus, dentro do templo das quatro paredes, dentro da sua casa, dentro da faculdade, dentro do seu trabalho, na rua, dentro do ônibus, do metrô, do trem. Você é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você. Você sabia disso? É como escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo 6 e 19, assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, mas é da parte de Deus? Não sabeis vós que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Aí ele completa ainda: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu até poderia perguntar hoje aqui, já perguntando: o seu corpo glorifica o nome do Senhor Jesus? Porque notem bem que dentro da igreja, dentro do templo de quatro paredes, nós chegamos lá e glória a Deus, aleluia, e pula, e pulamos, e glorificamos a Deus. Agora no nosso templo, o meu templo, glorifica o nome do Senhor Jesus? Porque o templo de Deus, que somos nós, está escrito assim: o templo de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. 1 Coríntios 3:17. O templo do Espírito Santo, que sois vós, que sou eu, que é você, é sagrado. O nosso corpo glorifica o nome do Senhor Jesus. Notem bem, irmãos, que para ser templo do Espírito Santo de Deus, exige algumas responsabilidades da nossa parte. Uma delas, eu escrevi aqui, é ter uma vida santa com Deus. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos, porque vós sois o templo do Espírito Santo. Uma das responsabilidades de ser o templo do Espírito Santo é ter uma vida santa com Deus, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Santificai, pois,
em nome de Jesus Cristo, santificai o templo do Senhor. O templo de Deus é santo, o Senhor habita dentro de nós, e Ele, para habitar dentro de nós, exige que nós sejamos separados para Ele. Mas como é que possamos ser separados para Ele? Irmãos, eu ainda acredito que hoje em dia tem alguém que não saiba o que é aceitar Jesus Cristo. Porque se fala tanto, eu aceito Jesus, você quer aceitar Jesus? Não, eu aceito. Não é eu que aceito Jesus, é Ele que me aceita. Porque, irmãos, não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui para que você possa entender, mas aceitar Jesus é mudar de vida. Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir e me seguir, aquele que quer ser igual a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então vem e segue-me. Como é que eu posso negar a mim mesmo? Eu não tenho mais razão de nada. Quem tem razão é Jesus. Foi por isso que Jesus disse, se alguém te ferir de um lado do rosto, dê o outro, porque é perder a razão, é não ter razão. Muitas vezes a gente fala, o povo zomba, você tem que deixar eu bater no seu rosto, mas se você for procurar o entendimento, você vai ver que é uma figura. Óbvio que nós não somos violentos, não devemos reagir, não é isso que Jesus ensina, mas é uma figura de nós não ter razão. Pegamos a cruz de Cristo e vamos segui-lo. Jesus Cristo, irmãos, é santo. Ele veio a este mundo, se encarnou santo. E aquelas pessoas olhavam para Jesus, se tu és o Cristo, desce da cruz. Os próprios irmãos de Jesus falaram, olha, se você faz tantos milagres, por que você não vai à festa lá se aparecer? Porque quem faz todos esses sinais aí, quer se aparecer para o mundo, tem que mostrar, tem que ir no meio da multidão. Pilatos na frente de Jesus falou assim, você é o rei do judeu? Você disse que eu sou, o que você acha que eu sou? Isso é aceitar Jesus. Seguir as pisadas de Jesus. Aceitar Jesus está escrito, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear também ceifará. Aceitar Jesus, a Bíblia diz, é seguir as pisadas de Jesus, é andar como Jesus andou, é ser imitador de Cristo. Mas como que eu vou descobrir isso? Examinai as Escrituras, porque contém nelas a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. É assim que vamos chegar. É viver uma vida santa. É uma das responsabilidades de ser templo do Espírito do Senhor, é viver uma vida santa. Os irmãos veem a dificuldade hoje. Nós não podemos ir para a igreja, porque quando nós vamos para a igreja tem aquela preocupação. Hoje tem culto, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou cultuar, né? Hoje tem culto. E agora, quando não tem culto, o perigo de você se acostumar em casa, irmãos. Porque às vezes nós estamos aqui falando, olha, quando nós voltar, vamos voltar com tudo. Vamos agora, quando tiver oportunidade de ir para a igreja, quando a igreja reabrir, vamos correr para a igreja todo mundo, porque agora nós vamos voltar, que é uma benção. Será? Será que vai ser assim? Qual a responsabilidade de ser templo do Espírito Santo? É glorificar a Deus em qualquer lugar que nós estejamos, irmãos. Porque muitos poderão até enfraquecer mais ainda, poderá estar gostando da folga que ele está tendo em casa. É por isso que a pastora Érica postou um áudio outro dia, irmãos, vamos ouvir as mensagens, vamos participar do culto, vamos além disso, vamos fazer um culto doméstico, vamos cantar louvores, vamos dobrar o nosso joelho, não só às 20h30, mas vamos nos esforçar para dobrar o joelho mais vezes, agora que nós temos tempo aí para ficar em casa fazendo nada, vamos nos esforçar para dobrar o joelho mais tempo, para que quando sim reabrir a igreja, verdadeiramente nós estejamos cheios de desejo de glorificar e louvar o nome do Senhor Jesus lá no lugar, lá no templo. Mas por que o templo? Se você está me dizendo que cada um de nós é o templo do Espírito Santo, por que tem que ter igreja? Eu vou falar para você por que foi feita a igreja. A igreja foi feita para que naquele momento que tem o culto, que seja 1h30, 2 horas, nós nos desligamos de tudo
o que está lá fora e fixamos o nosso pensamento só no céu, só em Deus. É por isso que quando estamos na igreja, o irmão canta e nós damos glória a Deus. O irmão louva, nós damos glória a Deus. O irmão prega, nós damos glória a Deus. A irmã conta um testemunho, nós damos glória a Deus. Porque lá é o momento de nós desprender de tudo, é esquecer do trabalho, do filho, da doença, da enfermidade lá, de tudo. Da falta de dinheiro, das contas, do boleto, é esquecer de tudo e estar com a mente ligada em Deus. Porque nós somos templo do Espírito Santo, adoramos a Deus em casa, em qualquer lugar. Mas eu estou pregando aqui, se chegar alguém correndo aqui, abrir a porta aqui, eu vou ter que parar, vou ter que interromper. Na igreja não, na igreja é aquele momento que nós estamos lá para louvar a Deus. Os irmãos entenderam? Agora posso fazer um templo aí de ouro, de púlpito de ouro, vai ficar tudo aqui, moço. Vai ser só para quem chegar lá, olhar e olhar aquelas construções lindas, aquelas coisas lindas, dizer, nossa, quanto dinheiro foi investido aqui, né? Mas na vinda de Jesus vai ficar tudo aí, ninguém vai poder levar nada, ninguém vai levar nada disso. O que importa é ser templo do Espírito Santo de Deus, é eu, a minha pessoa. É a minha pessoa. Porque mesmo quando a Bíblia diz que os discípulos estavam andando com Jesus, olhou para o templo lá de Jerusalém, que Herodes tinha reformado, tinha deixado lindo, e os discípulos começaram a dizer, nossa, mas que templo, hein, Jesus? E Jesus olhou e falou para eles assim, isso daí não é nada não, filho. Isso aí não é nada não. Derruba esse templo aí em 3 dias e reedificarei. Jesus estava falando do templo do seu corpo, que ele ia morrer e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas o povo não entendeu. Ficou olhando o templo, construção. Mano, nós temos que ter um lugar para nós louvar a Deus, para cultuar a Deus sim. Temos sim, mas o maior templo que nós possamos apresentar, que nós podemos apresentar para Deus, é o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Mas uma responsabilidade que nós assumimos quando somos templo do Espírito Santo, sabe qual é? Não entristecer o Espírito de Deus. Não entristecer, porque Paulo escreveu aos Efésios capítulo 4, versículo 30, dizendo assim, ó, não entristeçais ao Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da vossa redenção. Como é que eu posso entristecer o Espírito Santo, irmãos? Deixando de ser templo. Deixando a minha responsabilidade de ser templo. Fazendo aquilo que o Senhor não se agrada. Tudo aquilo que é pecado. Ah, mas o que é pecado, irmãos? Eu sou tão bonzinho, eu ajudo todo mundo, eu só faço bem. Tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 10 que um centurião do exército de Roma, ele governava ali 100 homens, chefiava 100 homens do exército romano ali, e a Bíblia diz que ele era um homem muito generoso, de boas obras, e Deus olhou para ele, achou graça naquele homem e falou assim, eu tenho que apresentar Jesus para esse homem, senão as obras ficam mortas. Irmãos, tem que aceitar Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque eu estou esticando, porque eu sei que não é só a igreja que está me assistindo nesse momento. Eu sei que tem muita gente nos assistindo. Tem que aceitar Jesus e ser templo. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem, faz morada em nós e nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, mas uma responsabilidade de quem é templo, sabe o que é? Não sufocar o Espírito, não menosprezar ou minimizar a ação do Espírito Santo. Como está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Eu vou encerrar aqui. Não extingais ao Espírito Santo de Deus. Porque às vezes as nossas atitudes vai entristecendo o Espírito e ele se extingue da nossa vida.
Mas nesta noite, irmãos, vamos nos levantar como verdadeiro templo do Senhor e vamos glorificar Deus em nossos corpos, aonde quer que você esteja agora, seja na sua casa, no seu escritório, não sei aonde você está, provavelmente esteja em casa por causa desse isolamento social, mas aonde você estiver neste momento, que você, eu, sejamos templos do Espírito do Senhor, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida, e que a glória do Senhor possa aparecer na nossa vida, e que a presença do Senhor, irmãos, esteja na nossa vida. Os irmãos vejam bem que no livro de Isaías capítulo 6, parece que a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono lá, e os umbrais da porta do templo, eles tremiam com a presença do Senhor naquele lugar. Eu quero desejar para você nesta noite que os umbrais da porta do seu templo venha estremecer a sua vida pela presença de Deus nesta noite, que os umbrais do teu coração seja estremecido com a presença de Deus na sua vida neste momento, que a glória do Senhor possa invadir o templo do Espírito nesta noite, que a glória do Senhor venha inundar o templo nesta noite, que sou eu e você. Então que a glória do Senhor venha inundar a sua vida nesta noite, que a glória do Senhor venha nesta noite fazer tremer as portas dos nossos corações, os umbrais dos nossos corações, pela presença poderosa do Senhor na nossa vida. Nesta noite, eu e você nos confirmemos como templo do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus, quando começou lá no deserto com Moisés, que pediu, mandou, ordenou que ele fizesse a tenda da congregação, para que a glória do Senhor manifestasse ali dentro da tenda. E aí ela se estendeu ao templo de Salomão, foi destruído, mas se estendeu ao segundo templo que Esdras e Neemias reconstruíram, e a Bíblia diz que a glória foi maior. E depois disso, já no templo de Jerusalém, e depois disso, eu e você, que a glória do Senhor resplandeça na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. E que esta palavra possa alcançar as vidas, fazendo com que a glória do Senhor resplandeça, e que nós continuemos firmes, e que o desejo ardente no nosso coração nunca venha se apagar, que esta chama venha arder continuamente no nosso coração, e quando nós voltarmos ao templo de alvenaria, nós possamos estar fortalecidos, sabendo que o fim está próximo, e o Senhor, o grande dia do Senhor se aproxima, e nós vamos cada dia mais, reformando este templo, para que a glória do Senhor nunca deixe o nosso templo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.